Você já ouviu falar da noite em que a Força Aérea Brasileira perseguiu objetos não identificados nos céus do país? Isso aconteceu e foi documentado oficialmente. Mas o que exatamente foi visto naquela noite? Era uma noite clara de segunda-feira, quando o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, de São José dos Campos, detectou algo incomum em seus radares. Não era um, nem dois, mas cerca de 20 objetos não identificados sobrevoando nosso espaço aéreo. 19 de maio de 1986. O Brasil vivia um momento histórico único. Esses objetos foram avistados simultaneamente em diferentes estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Testemunhas em terra relatavam luzes estranhas no céu, movendo-se de formas que desafiavam nossa compreensão da física. Recém-saído do regime militar e respirando os primeiros ares da democracia. Pilotos experientes, treinados para identificar todo tipo de aeronave, relatando encontros com algo que fugia completamente dos padrões conhecidos. E dois Mirage F-103 saíram de Anápolis, em Goiás. No próximo vídeo você vai ouvir os detalhes mais impressionantes desses encontros. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E foi documentado oficialmente, mas foi quando algo extraordinário começou a se desenrolar nos céus brasileiros. Tudo começou em São José dos Campos, São Paulo, quando os radares do SINDEC-TOWN detectaram algo incomum. O então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, em alguns momentos chegava a uma velocidade de mais de 11.000 km por hora, como se estivessem brincando de pega-pega com nossas aeronaves mais avançadas. Fez algo sem precedentes. Convocou uma entrevista coletiva no dia seguinte para confirmar oficialmente o ocorrido. No próximo vídeo, você vai ouvir os detalhes que vão te deixar sem palavras. Em suas palavras, os radares detectaram os objetos, os pilotos viram os objetos, e nós não temos explicação. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder a continuação desse caso impressionante que marcou a história da aviação brasileira. Nos vemos no próximo vídeo. 5 aeronaves foram imediatamente acionadas para a interceptação. 3 caças F-5I e 2 Mirages. Os pilotos, alguns dos mais experientes da Força Aérea Brasileira. O que exatamente foi visto naquela noite? Ative o sininho para não perder a continuação desse caso impressionante que marcou a história da aviação brasileira. Nos vemos no próximo vídeo. A missão? Interceptar e identificar aqueles objetos misteriosos. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer nos céus brasileiros. Eles foram avistados não só em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e até em Goiás. Tudo começou às 19 horas. Os pilotos, todos altamente treinados, experientes, relataram algo que nunca tinham visto antes. Eles alcançavam velocidades absurdas, de até 15 vezes a velocidade do som. Faziam manobras impossíveis em ângulos de 90 graus, sem perder velocidade. Os objetos se moviam em velocidades impossíveis para a tecnologia da época. No momento estavam parados, no outro, aceleravam a velocidades superiores a 15 vezes a velocidade do som. O mais impressionante, a situação era tão séria que a Força Aérea Brasileira não hesitou. 5 caças foram acionados imediatamente. 3 F-5 e decolaram de Santa Cruz, no Rio. Mas aqui é onde a história fica ainda mais interessante. E não foi uma história que ficou escondida em algum arquivo secreto. No dia seguinte, algo sem precedentes aconteceu. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, convocou uma entrevista coletiva. Em suas palavras, os radares detectaram os objetos, nossos pilotos estabeleceram contato visual. Algo esteve aqui, e não sabemos explicar o que era. Os registros dos radares não mentem. As gravações das comunicações entre pilotos e torre de controle existem. Os depoimentos dos militares envolvidos estão documentados. Mas ainda assim, surgem dúvidas. Será que os radares poderiam ter errado? Ou é impossível negar o que os pilotos viram com os próprios olhos? Pense bem, estamos falando de múltiplos radares, em diferentes localidades detectando os mesmos objetos. E se eu te disser que os próprios pilotos relataram experiências assustadoras, com perseguições que desafiaram a física? Se você ficou intrigado com essa história, você já ouviu falar da noite em que a Força Aérea Brasileira perseguiu objetos não identificados nos céus do país? Isso aconteceu. Era uma noite aparentemente normal de 19 de maio de 1986. O céu estava limpo. Visibilidade perfeita. Não era um, nem dois, mas cerca de 21 objetos voadores não identificados apareceram simultaneamente nos radares. O mais impressionante? A situação era tão séria que a Força Aérea Brasileira não hesitou. O que aconteceu em seguida
é algo que entrou para a história da ufologia mundial. Os objetos demonstravam capacidades que desafiavam completamente nossa tecnologia. E não eram falhas nos equipamentos. Os registros dos radares eram claros. Os objetos apareciam e desapareciam. Mudavam de direção instantaneamente. Algo impossível para qualquer aeronave conhecida. Mas aqui está algo que vai te fazer pensar. Quando os pilotos se aproximavam dos objetos, eles simplesmente sumiam e reapareciam em outro lugar. Você acha que os radares poderiam ter errado? Ou é impossível negar o que os pilotos viram com os próprios olhos? E se eu te disser que os próprios pilotos relataram experiências assustadoras, com perseguições que desafiaram a física? Se você ficou intrigado com essa história, já imaginou estar pilotando um caça da Força Aérea Brasileira no meio da noite? Quando de repente você se depara com luzes misteriosas que parecem te seguir e depois somem numa velocidade impossível? Em seu relato oficial, ele descreveu luzes que se movimentavam de forma inteligente e desapareciam subitamente, sem deixar rastros. Mas ele não estava sozinho nessa experiência. O mais impressionante é que todos destacaram um padrão de movimento que sugeria inteligência menos as luzes. Não se moviam aleatoriamente, mas pareciam reagir à presença das aeronaves militares. Pois é exatamente isso que alguns dos nossos mais experientes pilotos militares relataram naquela noite histórica de 1986. A imprensa nacional e internacional não falava de outra coisa. Os jornais da época estampavam manchetes chamativas como "A Noite dos Discos Voadores e Força Aérea Brasileira persegue OVNIs nos céus do Brasil". Era um acontecimento sem precedentes na história da nossa aeronáutica. Os arquivos foram lacrados, as investigações encerradas oficialmente, mas por quê? O que aconteceu para que tudo fosse subitamente encoberto por um véu de mistério? Os radares registraram pelo menos 21 alvos diferentes naquela noite. 21. Isso mesmo que você ouviu. Objetos voadores não identificados. Tem muita coisa que você ainda não sabe sobre essa história. Detectados simultaneamente por equipamentos militares de última geração e confirmados visualmente por pilotos altamente treinados. Ativa o sininho também para não perder o próximo episódio, onde vamos revelar documentos e informações que vão te deixar de queixo caído. Nos vemos lá. Ou será que existem informações que permanecem guardadas a 7 chaves até hoje? Pense bem. Por que tanto sigilo em torno de um caso que já foi amplamente noticiado? Pilotos foram interrogados, relatórios foram produzidos, análises técnicas foram realizadas, todo um aparato governamental foi mobilizado para tentar entender o que aconteceu naquela noite. O Tenente Kleber Cowders, marinho pilot do Mirage, foi um dos primeiros a fazer contato visual com algo inexplicável. Outros pilotos experientes também registraram encontros semelhantes. E não estamos falando de um ou dois objetos isolados. O caso ganhou tanta repercussão que foi impossível abafar. A seriedade do evento foi tanta que ele se tornou parte de documentos confidenciais e gerou um estudo oficial por parte das autoridades. Mas aqui vai uma pergunta que não quer calar. Será que o governo realmente contou tudo o que descobriu? E olha só que interessante. Depois dessa noite histórica, um silêncio ensurdecedor tomou conta das autoridades. No próximo vídeo, vamos mergulhar fundo nessas questões e descobrir os bastidores desse caso impressionante. Se você ficou curioso para saber mais, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Você já se perguntou por que um dos maiores eventos ufológicos do Brasil, praticamente, desapareceu da mídia do dia para a noite? Por que tantas perguntas importantes ficaram sem resposta? Hoje vamos mergulhar nos mistérios que cercam o silêncio sobre este caso extraordinário. É intrigante como, após aquela histórica coletiva de imprensa, o governo simplesmente seca todo aquele alvoroço, toda aquela mobilização militar, e de repente, silêncio total os documentos da aeronáutica. Ou algumas verdades são grandes demais para serem reveladas de uma só vez? Ainda temos muitos mistérios para desvendar juntos, onde vamos continuar nossa jornada pelos maiores enigmas do Brasil e do mundo. Até lá! Por isso, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que também são apaixonados por mistérios inexplicáveis. E me conta nos comentários, qual sua teoria sobre o que realmente aconteceu naquela noite? Classificados como sigilosos por décadas, mas por quê? O que havia de tão sensível nesses arquivos que precisava ser mantido longe dos olhos do público? Muitas teorias surgiram ao longo dos anos. Alguns especialistas em ufologia sugerem que houve um acordo internacional para abafar o caso. A Força Aérea finalmente decidiu desclassificar parte dos arquivos relacionados ao caso. Ele continua sendo discutido em fóruns especializados,
e é considerado por muitos estudiosos como o maior evento ufológico já documentado em nosso país. Não é à toa que diversos livros foram escritos, documentários foram produzidos e inúmeros debates aconteceram sobre o tema. Mas, para desapontamento de muitos, os documentos liberados trouxeram mais perguntas do que respostas. Cada novo olhar sobre o caso traz uma perspectiva diferente, uma possível interpretação dos eventos daquela noite misteriosa. E você? Já parou para pensar se estamos realmente preparados para saber toda a verdade sobre o que aconteceu? Era como se estivéssemos montando um quebra-cabeça, onde as peças mais importantes continuavam faltando. Outros defendem que realmente aconteceu um contato com inteligências não terrestres, e que as autoridades não estavam preparadas para lidar com as implicações dessa revelação. Em 2009, tivemos um pequeno vislumbre de esperança. Mesmo assim, o evento se tornou um marco na ufologia brasileira e mundial. É impressionante como, depois de tanto tempo, o impacto cultural foi tão significativo que até hoje inspira novas gerações de pesquisadores. É fascinante como um evento pode gerar tantas perguntas mesmo depois de tanto tempo. Será que um dia teremos todas as respostas? Se você chegou até aqui, é porque também está em busca de respostas, assim como e sabe de uma coisa? Nos vemos no próximo vídeo.